ainda ficou no retrovisor. O código de falhas realmente está relacionado ao sensor de detonação, né? Que ainda é o original do carro, 30 anos, né? Como efeito colateral, o carro perde um pouquinho de força, né? A central corta o ponto, corta o avanço, na verdade, né? Mesmo para proteger o motor, né? Já que ela não consegue mais enxergar se está tendo ou não detonação. Então eu vou ter que fazer os 600 km restantes da minha viagem com o motor um pouquinho mais capado. Não é demais também não, viu? Estou subindo aqui a 80 por hora. Como eu sempre costumo subir mesmo, sem muita diferença. Mas para nós que somos mecânicos e conseguimos sentir o carro com o traseiro, a gente sabe que tem alguma coisinha que tá lá diferente, né? Mas nada que me impeça de concluir a viagem. Então, BR-393, como vai? Tem alguns trechos com buracos, tá? Mas tá trafegável. Tem que cuidar porque de repente aparece um buraco enorme na frente. Se cair dentro, tenso, né? A gente passou por alguns aqui que me assustaram. Mas dá pra desviar e tá trafegável, né? Tô achando a rodovia tá precisando um pouquinho de sinalização, né? Em relação aos marcos quilométricos, né? As distâncias para as próximas cidades, esse tipo de informação, né? Que situa a gente aonde a gente está. Pode ser vazio do jeito que for, mas quando você sabe a distância que existe para a próxima cidade, está informando, né? Você se sente um pouco menos desolado viajando. Mas também não é nada demais. Em relação ao fluxo de veículos, é bem menor do que o da 101, né? Até onde eu tô aqui ainda não cheguei em Além Paraíba, Vassouras, nada disso, né? O fluxo de veículos é bem menor, é bem menos estressante, né? Todavia, depois de Campos dos Goitacazes, a BR-101 ganha um pedação duplicado, né? Uma duplicação muito boa que vai até o Rio de Janeiro. E a viagem também rende bem por ali, né? Então você só vai passar por aqui se você realmente quiser evitar o Rio de Janeiro. Caso contrário, não tem necessidade. Mas se você quiser evitar o Rio, é uma boa rota, tá? E aí vocês estão vendo um pouquinho mais de como é o traçado da rodovia. Quando a gente pega caminhão, tem que ter paciência. Até ter um ponto de ultrapassagem, né? Ela pode estar vazia do jeito que for. Na hora que você quer ultrapassar, aparece gente. Igual o tiozinho aí acabou de ir, tá vindo um caminhão no sentido contrário. Estamos num lugar chamado Estrela d'Alva. Então ele consegue obter o maior avanço possível. Então quando esse sensor dá pau, né, ele estraga, o módulo perde a capacidade de enxergar a existência ou não de detonação, né? E aí ele passa a cortar a estratégia de avanço. Como consequência, o motor perde força.
Deus, dos males o menor. Então seguimos sentido Volta Redonda, 2h42 da tarde. Aqui na frente nós temos a opção quem vai para Três Rios. Não é? Tô falando já. 2h36 da tarde. Então aparentemente nós estamos fazendo entrada em outra rodovia, né? Ou outra rodovia está fazendo entrada na 393. Mas pelo que eu dei uma pesquisada aqui, né, enquanto eu estava aguardando aqui no entroncamento, ela está fazendo, ela está entroncando com a 116, ela está recebendo a 116. Estamos vendo um caminhão sendo rebocado. E o nosso velho Civic está apanhando para subir. A diferença é gigantesca no comportamento do carro. Meu Deus do céu, como pode mudar desse jeito, né? Você tirar o avanço, você tira muita coisa de um motor, né? Tira muita coisa de um motor. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo avanço, vou explicar brevemente do que se trata. Eu não vou conseguir nem ultrapassar este caminhão. Ele já vai voltar para a faixa. Fica aí, tio, fica aí, pelo amor de Deus. Obrigado. O que acontece? À medida que a rotação do motor vai subindo, o motor precisa centelhar antes, né? Precisa centelhar antes para que a combustão dê tempo de acontecer. Então a combustão ela tem um tempo para ela acontecer, e à medida que a rotação sobe, né, o motor vai ganhando giro, o sistema de injeção eletrônica precisa adiantar o momento em que ele libera a centelha na vela, não é? Para que o motor possa realmente aproveitar a combustão. Só que se ele adiantar em excesso, vão existir dentro da câmara de combustão duas frentes de chama, não é? E o nome disso é detonação ou pré-ignição, enfim, né? Então o excesso de avanço cria uma pré-ignição, tanto quanto um combustível ruim, não é? Mas por outros fatores. Então, para que a central ela saiba exatamente o quanto colocar de avanço, ela tem ali um sensorzinho chamado sensor de detonação, né, ou knock sensor em inglês. Estamos aqui em tempo cruzando novamente a divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Então, para ela saber, ela usa esse sensor. E o que é esse sensor? É um sensor piezoelétrico, que é como se fosse um ouvido. Então ele escuta na hora que o motor detona, né? Grila, o famoso grilado, né? Então ele escuta, ele consegue perceber o ponto que o motor vai grilar, né? Porque isso é uma coisa extremamente destrutível para o motor. E aí ele tira avanço, né? Então, com a estratégia do sensor de detonação, ele consegue obter a máxima capacidade de avanço possível, tá?
obtendo aí o melhor desempenho. Da tarde, devemos estar uns 85 quilômetros de Vassouras. O clima deu uma amenizada e a estrada deu uma boa apertada. Dá para cortar agora. Deixa eu dar um detalhe para vocês aqui do lado. Estamos a uns 495 quilômetros de Barueri, 149 acabamos de passar. Pelos meus cálculos, a gente deve passar em Vassouras por volta de umas 6 horas da tarde, ou quase isso. A gente continuar no ritmo que a gente vai aqui, né? Pessoal, recebemos a visitinha da querida Dona Chuva. Agora às 4 horas e 16 minutos da tarde. Agora nós vamos pegar a saída 166 em direção à Volta Redonda. Quem continua em frente, continua em direção ao interior do Rio. Tá chovendo até bem, viu? Tá chovendo até bem. Continua sentido Três Rios, São Paulo, Belo Horizonte. E continua em frente, vai sentido Rio.
pedacinho da 040, parece, pelo que eu tô conseguindo ver aqui de relance. E daqui a pouquinho a gente já pega uma outra saída. Pouca coisa à frente a gente já pega outra saída. Coisa de 600 metros. Saída 21. Tem que prestar bastante atenção. Quem tá vindo pela primeira vez, né? Olha o foco. E a gente continua então na 393. Mais ou menos uns 120 quilômetros de Volta Redonda. Quatro e 45 e nós já passamos por Paraíba do Sul. Entrada muito bonita da cidade, que é anunciada como o paraíso das águas minerais, ou a rainha das águas minerais. Paraíba do Sul. A chuva deu uma treguinha. Consegui sair de trás daquela murrinhação de caminhões que estava bem à minha frente. Mas ainda resta um. Tá dando pra ver aí as manobras ninjas que a gente tem que fazer pra sair de alguns buracos. Eu não consigo enxergar. Consigo agora. Fui! Mais à frente
aproveitar que estamos passando por aqui e deixar um alerta a todos aqueles que quiserem passar por aqui. Um pouquinho antes do quilômetro 214, agora a gente está no quilômetro 220, alguma coisa. 214, 212, 210. Não é que tem buraco na pista, tá? Tem cratera, tá bom? Então, redobre a atenção. Vocês vão passar a placa anunciando Vassouras, tá? Vocês entraram no limite município, né? Vassouras. E logo depois começa, tá bom? Logo depois começa. Não são buracos, são crateras, são gigantes. Então, presta muita atenção na hora que for passar por ali, tá? Depois daquilo ali também sossegou, né? Depois daquele pedacinho ali sossegou, não tem mais. Bem tranquila a pista. Mas naquele pedaço em particular, muita atenção, porque se cair ali com velocidade alta, carro carregado vai cortar pneu, tá? Vai cortar mesmo, sem brincadeira. É muito fundo os buracos. Ainda mais quem tem carro pequeno, né? Aro 13, 14. Jesus, cabe a roda inteirinha no buraco daquele. Então, bastante atenção. Estamos entrando no perímetro urbano de Vassouras. Au. Perímetro urbano de Vassouras, quilômetro 232 da BR-393. Depois de Vassouras, eu acredito que a próxima cidade seja Volta Redonda, onde a gente pega a nossa tão querida e amada rodovia Presidente Dutra. Viajar na Dutra é um tapete. Que horas são? 5 horas e 15 minutos. Nosso odômetro está marcando 327.441 mil quilômetros rodados. Quase nada. Quase nada, quase nada. Tá amaciando a carroceria do carro, cara. Registrado então a nossa entrada em Vassouras. 5 horas e 43 minutos. Ó, a Vigor ali em cima. Que legal. O sol já está quase se pondo. E nós estamos bem pertinho de Volta Redonda. Passamos Barra do Piraí. Deu para dar uma desenvolvida muito boa, viu? Depois de Barra do Piraí, umas terceiras faixas, uns pontos de ultrapassagem, deu para se livrar de bastante coisa. E agora nós estamos bem perto de Volta Redonda. A minha meta era sair da BR-393 enquanto fosse dia, justamente por causa dos buracos. Já que o farol do carro não colabora, né? Então juntar buraco, farol ruim e noite não é muito seguro. Graças a Deus a meta tá dando certo. Detalhe interessante sobre a 393 hoje, dia 13 de janeiro de 2025, eu acredito que já está assim por um bom tempo, é que a grande maioria dos radares está desligada, mas as
todas as placas, até às vezes até os postes, né, onde eles ficam, né? Tá tudo lá, né? Um pedaço ou outro da estrutura. Isso aí acaba assustando a gente, né? Você reduz a velocidade às vezes para nada, né? Provavelmente nas próximas filmagens já será à noite. Nós estaremos na 116. Mas mesmo assim nós vamos compartilhando aí nossa experiência. Volta Redonda 10 km, BR 116 24 km. Bem dentro do horário ali que eu previ, né? Que eram 6 da tarde. Bem dentro do horário mesmo. Passamos por dentro de Volta Redonda. Passamos por dentro de Volta Redonda. E já saímos de Volta Redonda. Tem uma opção que é passar pela rodovia do contorno, não é? Tem uma rodovia que contorna Volta Redonda para não passar por dentro, mas por alguma razão o GPS me jogou por dentro da cidade. Vou confiar na sabedoria do GPS. Alguma coisa lá na frente ele viu. E nós estamos na Dutra. Finalmente, nossa, que alívio. Estamos na Dutra. Graças a Deus. 6h20 da tarde. Não. 327.506 quilômetros. 6 horas e 44 minutos da tarde. Nós estamos parados aqui no posto Olá, né? Posto Olá, bem aqui na saída de Volta Redonda. Fizemos um lanche aqui, né? E agora vamos seguir viagem com a graça de Deus. Estamos quase lá, né? Falta mais uma pernadinha aí. Mas impressões gerais de viagem, apesar das condições da BR-393, né? Pista simples, um pouquinho esburacada, tudo mais. Achei bem satisfatório passar por fora do Rio de Janeiro, evitando o trânsito, né? Evitando aquela apreensão que a gente que não é da área experimenta quando passa por lá, né? E agora vamos seguir viagem. Já anoiteceu, já caiu a noite. Nós estamos por cá. E é isso aí. Rodovia Presidente Dutra é o palco, né? Temos aqui um pequeno trecho de lentidão. Só estou aproveitando a oportunidade para poder fazer algum comentário. Estão de volta os nossos faróis meio fraquinhos, mas está dando para enxergar. E tá bem cheia também a rodovia, viu? Jesus! Na hora de sair ali do posto para poder entrar na rodovia, atenção total. Bastante caminhão em alta velocidade. A rodovia Presidente Dutra, né? Estamos aí agora pegando um trechinho de lentidão, mas é pequeno, pelo que eu pude observar já no GPS. Já a viagem volta a desenvolver. Tá caindo uma leve garoa, bem fininha. Tava lá pra trás, né? Que provavelmente sossegou, mas a pista tá molhada.
baixar o farol. Muda muita coisa, né? Tá bom. Vamos que vamos. Aí, ó. Terça-feira à noite. Rodovia lotada. Lavrinhas. Estamos em Lavrinhas. Passamos agora há pouco Graal Estrela, Queluz, se não me engano, né? Estrela desse lado, Queluz do outro. Estamos em Lavrinhas. Aqui à noite eu consigo ver ali o letreiro nessas Lavrinhas, mas aí no vídeo não vai pegar não. Vamos nós morro acima, serrinha, trechinho de serra. Oito e meia da noite. Graças a Deus estamos aqui no Graal Três Graças. Abasteci aqui agora o carro ali no Petrograal. A média deu, abasteci em Além Paraíba, não é? Então em Além Paraíba pra cá deu 13,7. Estamos aí a 205 quilômetros. Parar, vamos tomar um café, jogar um pouco de conversa fora. Tá aí o bichinho guerreiro enfrentando a estrada.
Se Deus quiser, daqui a pouco tem mais. Estamos chegando. Estamos passando agora por Aparecida. Quer dizer, ficou para trás ali a entrada da cidade, né? São 9 horas e 20 minutos da noite. O odômetro do Rondinha tá marcando 327,643. Paramos ali no grau 3 Garças, quer dizer, 3 Garças. Aproveitei e dei uma guaribada nesse para-brisa, nessas palhetas. Tá ficando um pouco encebado aqui. Tava me atrapalhando um pouquinho enxergar. Deu uma melhorada. Estamos aí a pouco mais de 200 quilômetros de São Paulo. Régua. Já vamos nós embaçando tudo de novo. Vamos ligar o ar. Lá no grau 3 Garças tinha muita gente. Camarada que eu acho que tava descontando o cabeçote de uma espinha. Rodar na rodovia Presidente Dutra à noite é uma coisa muito boa de se fazer. Eu particularmente gosto. Estamos no município de Roseira. Justamente por causa dessa sinalização toda que responde ao farol, né? Pra gente que tá com o farol um pouco cansadinho, é uma mão na roda. Consegue enxergar melhor por causa disso. Já passei aqui de dia e já passei à noite. Minha preferência é passar à noite. Doideira, né? Horas e 3 minutos. Quase quarta-feira já, hein? E nós estamos aqui na cidade de Guarulhos. A chuva tá assim, dá uma trégua, volta. Dá uma trégua de novo, vai volta mais uma vez. E assim nós estamos indo. Chamou atenção aqui no trecho foi o início das operações do Free Flow, que é o pedágio eletrônico. Está começando a entrar em vigor aqui no estado de São Paulo. Um dos motivos que me levaram a instalar essa tag aí foi isso, né? Os pedágios convencionais, né? Óbvio, um alívio, um ganho de tempo gigantesco, mas principalmente o Free Flow, né? De evitar aquelas multinhas desagradáveis, às vezes por coisas que a gente nem sabe que está devendo. Aqui do lado aqui você vai ver o pedágio eletrônico aqui, em
outro lado, do lado de lá. Já tinha do lado de lá. Então me chamou bastante atenção. Eu não passei por aqui na ida, né? Subi pela Fernão Dias. Não tinha visto ainda. Então é isso, Santo Paulo, estamos de volta. Estamos de volta. Horas e 23 minutos da noite. Já passamos a Marginal Tietê. Estamos na rodovia Castelo Branco, nos aproximando do último pedágio dessa jornada. Começou no dia 19 de dezembro. Está se encerrando agora. Estamos nos aproximando de Barueri. Então, último pedágio na frente. Já estamos praticamente em casa, graças a Deus. Falta bem pouquinha coisa. E fomos com chuva. Voltamos com chuva, mas estamos bem, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer, nem para expressar a minha gratidão pela oportunidade de ter vivido tudo que eu vivi no último mês. Mas vamos chegar em Barueri e a gente fecha com chave de ouro. Então, oficialmente estamos em Barueri, São Paulo. Meu Deus do céu! Primeira vez que eu faço uma viagem tão longa. O odômetro do Civic está marcando 327.830 quilômetros rodados. Nós saímos daqui, ele estava com 321.643 quilômetros. Então a gente rodou aí mais de 6.000 quilômetros esse final de ano. Andamos por lugares muito bonitos. Eu conheci muita gente boa e eu estou maravilhado por tudo. Tenho a agradecer a Deus, a minha esposa, que me apoiou, que me acompanhou, a minha família, pelo suporte, por tudo, né? Enfim, tô sem palavras, estou maravilhado, tô muito feliz, tô cansado, mas um cansaço que valeu a pena, valeu muito a pena. Muito obrigado, meu Deus. E agora eu vou chegar em casa. Amanhã de manhã vou fazer mais uma filmagem, vou mostrar o carro como tá. Vou descarregar o carro também, né, que tá bem cheio. Mas é isso, pessoal. Quem acompanhou até aqui, muito obrigado. E um adendo aqui, depois do último abastecimento em Além Paraíba, a luz de injeção apagou. O carro voltou a ter força. Eu acredito fortemente que ele estava acusando o sensor de detonação, mas não era o sensor de detonação não. Era porque estava detonando mesmo, combustível adulterado. O carro veio maravilhosamente bem. Vai ficar sob supervisão, sob análise aí nos próximos meses.
né? Mas ele cumpriu aí o papel dele com louvor esse final de ano, representou, levou a família para passear. E é isso aí, muito feliz, muito obrigado a todos e até daqui a pouquinho com as atualizações finais aqui dessa viagem. Falou, 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 falou. Valeu, Rondinha.